querer cada dia mais ser instrumento nas mãos de Deus, para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que Deus já tem falado ao teu coração, Deus já tem ministrado ao teu coração. Hoje nós já tivemos duas ministrações impactantes, transformadoras, com os pastores Douglas e a pastora Douglas e Thalita, as oficinas, os workshops, e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para ministrar a tua vida, amém, queridos? Mas tem duas pessoas que não puderam estar aqui hoje, e que nos são muito caras, pessoas que a gente ama muito. Uma delas, o pastor Elias Dantas, doutor Elias Dantas. O doutor Elias Dantas é o idealizador do grupo que sonhou esse projeto, que sonhou tudo isso que estamos vivendo aqui, que Deus deu a ele essa visão de conectar lideranças, de conectar pastores, para que cresçamos juntos, para que aprendamos juntos. E infelizmente, por questão de saúde, o doutor Elias não está aqui. E uma outra pessoa que a gente ama demais também, que é o Michel Bragini, pastor da PIB de Curitiba. Ambos, tem uma galera de Curitiba aqui, tem ou não tem? Ambos por questão de saúde, não estão aqui presentes. Eu queria convidar o pastor Lucas para vir aqui, para nós orarmos juntos, por esses dois homens de Deus, que são tão especiais, para que o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja colocando a sua mão. Eu creio no Deus que ouve a oração, você crê, sim ou não? Eu creio no Deus que sara, um Deus que cura, e eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa oração nesse lugar. Amém. Enquanto a gente vai estar orando por esses dois homens de Deus, líderes nossos, que são referenciais para a gente, eu sei que tem muita gente aqui que também está passando por enfermidade. E se você talvez está passando por alguma enfermidade, queria pedir para você levantar a mão onde você está, no teu lugar aí. Deixa a mão levantada. Se tem alguém próximo de você, da tua família, que também está passando por uma situação complicada, pode deixar a mão levantada aonde você está. Queria pedir que as pessoas próximas a vocês possam colocar a mão ou simplesmente apontar nessa direção para essas pessoas também, enquanto oramos por esses líderes e também orando por cada um de vocês, ou quem sabe alguns parentes de vocês também que têm passado por enfermidade. A Bíblia vai dizer que enquanto o corpo sofre, um pedaço do corpo sofre, todo o corpo sofre. Por isso eu queria orar por vocês também, além de orar por esses líderes nossos nesse tempo. Senhor e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo especial que podemos ter na Tua presença, com gente de tantos lugares, Pai. A gente fica sentido, porque infelizmente, por motivo de doença, a gente não pôde ter o pastor Elias, que é um grande homem de Deus, idealizador desse movimento, tem sido uma inspiração para tantos pastores e líderes, como também o pastor Michel, que é o meu pastor, e estaria pregando hoje aqui, nos abençoando. Eu quero pedir, Deus, visita cada um deles nesse momento, coloca a Tua mão sobre a vida deles, Deus, traz a cura, a recuperação, que em pouco tempo eles possam sair desse quadro, da mesma maneira como cada um daqueles que levantaram as mãos aqui, seja quem está aqui presente conosco hoje, quem está nos assistindo, ou até mesmo alguns dos parentes aqui de pessoas que estão representadas, Pai. Visita cada uma das pessoas nas suas casas, nos hospitais, Deus, e em nome de Jesus, traz a cura, Pai. Tira, Deus, alivia as dores e visita cada um deles, para que muito mais do que simplesmente a cura, eles possam ter encontros reais e pessoais com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, tem um versículo na palavra do Senhor que ele me impacta muito, me faz refletir. No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu. Eu creio num Deus que usa cada um de nós com um propósito claro e que não pensa apenas sobre uma perspectiva individual. Às vezes, quando pensamos o propósito de Deus, somos muito focados naquilo que Deus tem para fazer na minha vida, a partir da minha vida. Mas eu creio num Deus que Ele nos usa para coisas maiores, amém ou não? Que nos usa para impactar pessoas, impactar realidades, impactar uma geração. Deus usou Davi
para a sua geração. E eu creio, querido, que cada um de nós não estamos aqui hoje, não representamos a nossa geração hoje por acaso. Eu creio sim que Deus está usando e quer usar a mim e a você para mudar a realidade da nossa geração. Você crê assim? Eu creio que Deus tem algo grande, poderoso, para fazer na vida de cada um de vocês. Quando falava aqui, estamos aqui de várias regiões, das várias regiões do país. Então, de alguma forma, eu e você, esse ajuntamento aqui, representa a nossa geração do nosso país. E eu creio que nós estamos aqui, de fato, porque Deus tem algo a fazer a partir de mim e de você. E que a grande chave, querido, é entender, Senhor, eu não quero apenas cumprir meus dias e um propósito sobre uma perspectiva individual. Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, não apenas para mim, para minha família, mas para minha geração. E aqui, queridos, cada um de nós, o Senhor tem planos e projetos para impactar a nossa realidade. A gente vai fazer agora algo que eu creio ser muito poderoso, muito simbólico. Estamos aqui nas mais diversas igrejas, nas mais diversas denominações, das cidades que talvez a gente nem conhece, nem ouve falar, mas estamos juntos no mesmo propósito. Estamos juntos, reunidos no mesmo nome, o nome do Senhor Jesus, e Ele está aqui também, amém, queridos? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, glorificar esse Deus maravilhoso. Agora olha só, antes de ver com os nossos olhos físicos, antes de contemplar, de apalpar, eu creio que as vitórias são conquistadas através da fé. E eu creio que há um mundo espiritual que responde a partir da oração de um povo que o busca sinceramente. Então, queridos, a gente vai ter agora um período, eu quero levantar aqui um período de clamor, onde eu e você estivéssemos orando pela nossa geração, eu e você estivéssemos orando pela juventude do nosso país, para que em nome de Jesus, o Senhor possa estar quebrando muralhas, amém, querido? Possa estar quebrando barreiras, e a gente possa ver, sim, uma geração que se levanta para honrar e adorar esse Deus. Uma geração como o pastor Douglas aqui, uma geração santa, uma geração sacerdotal, nação santa, povo eleito de Deus. E eu creio que a gente começa isso através de uma oração onde a igreja reunida, a igreja com fé, se levanta e começa a proclamar os feitos do Senhor nessa terra, amém? Olha só, querido, uma das frases que nós gostamos de usar no GIM é: cada geração tem a chance de mudar o mundo. Esta é a nossa, amém? Esta é a nossa vez, querido. Que não seja preciso se levante uma geração para fazer aquilo que o Senhor quer fazer na nossa. Amém? Você pode ficar de pé? Eu queria que a gente agora erguesse, um clamor, Senhor. Você comece a orar pela juventude, que você levantasse a sua voz a Deus, em exaltação, em adoração ao Senhor, vendo com olhos espirituais aquilo que o Senhor vai fazer na nossa nação. Clame por santidade, clame por avivamento, clame por um agir poderoso, clame para que muralhas se quebrem, clame de um povo que entendeu o amor de Deus e por isso a Ele se rende. Você pode fazer isso, sim ou não? Agora, clamor é orar e exaltar e encher os pulmões, sabendo que há um Deus que está ouvindo. Então não sussurra não, ora, exalta esse Deus maravilhoso, amém, querido? Então eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, querido, ergue a tua voz, clama pela tua geração, clama pela juventude desse país, de norte a sul, de leste a oeste, e vamos orar para o que Deus tem para fazer, algo poderoso em nossa terra, amém? Você pode fazer isso? Vou contar até 3, hein? 1, 2, ergue a voz, querido,
3. Exalta o Senhor e ore esse Deus maravilhoso. Pai, nós erguemos a nossa voz em adoração, nós levantamos a nossa voz ao Deus que é Deus Todo-Poderoso, o Senhor, ó Deus da nossa terra. Pai Deus, nós oramos, Senhor Jesus, ó Pai, por cada jovem no nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, corações cativos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, liberta, ó Deus, de religiosidade, liberta, Senhor Jesus, de vícios, liberta, Senhor Jesus, ó Pai, de toda dor, de toda escravidão. Pai, eu creio, ó Pai, que Tu és o Deus que pode mudar o destino, Deus, da nossa nação. Nós cremos, Senhor Jesus, que Tu tens algo poderoso no nosso país, na nossa geração. Então levanta, Pai, pessoas santas que Te amem, ó Deus, que tenham, ó Deus, ousadia para anunciar a grandeza do Deus que nos amou. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que todo o empecilho, ó Deus, pode ser quebrado e será quebrado na autoridade e do poder do nome de Jesus. E pela fé, Pai, proclamamos jovens se convertendo, ó Pai, uma geração se entregando a Ti, e em nome de Jesus, Teu nome seja glorificado em todo lugar nessa terra, hoje e sempre. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. Boa noite. E aí, tudo bem? Rapaz, já dá para ir embora, né? Eu dei um dinheiro para a galera gritar assim, foi de boa. Seguinte, estou com 2 presentes aqui, eu queria fazer um negócio, a gente faz uma alternativa a isso. Eu quero ver quem é o cara mais barbudo da noite, mano. Quero ver quem é, mano. Tem que correr aqui, tem que correr aqui, tem que correr aqui, mano. Quem é o mais barbudo da noite? Tem alguém que barra? Ih! Calma aí, vai ter guerra, mano. Vai ter guerra. Vem pra cá, mano. Algum outro barbudo aí? Não? É, tá. Tá. Volta, o meu filho de 2 anos tem mais barba. Pera aí. Você vem da onde, filho? Carmópolis de Minas. Sei nem onde é que fica, mas vamos lá. Curitiba. Ei! Aí, vamos pro teste. Vira de lado aí, por favor. Temos 5 dedos de barba. Vira de lado aí, mano. Que nojo, velho. Rapaz, estamos no empate. Então vamos dar 2 camisas aqui. O pessoal da Uso Cultura está lá fora, gente. Você pode passar lá. Está abençoando a gente no evento. Top demais. Você está feliz de estar aqui hoje?
Tem caravana aí, não? Cadê a caravana de Curitiba? Deixa eu dar uma olhada. Cadê a galera de Minas Gerais? Está aí? Cadê o povo de São Paulo? Paulistada. Mano, sem paulista, velho. Cadê os cariocas? Aê! Amém. Abre a tua Bíblia aí em 1 Samuel. Ah, pera aí. Quem veio do Nordeste aí? Só fiz porque o Martim botou pressão aqui. Vitória, quem veio de Vitória? Quem veio do Norte? Aê! Alguém do Acre? Não? Alguém, mano, do Acre? Não. São a gente toda a tribo, língua, raça, nação. Vai lá, 1 Samuel, capítulo 19. Amanhã a gente vai falando mais, tem muita gente aí, não dá tempo. 1 Samuel, capítulo 19. Abriu aí? Vai lá, vai abrindo. A internet aqui é complicada, mas abre. Vamos lá. Saul instigou os seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo precisará encontrar um lugar para você esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que eu descobri. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel. Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo para isso. Saul entendeu Jonatas e jurou, tão certo como o Senhor vive: Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo o que havia acontecido. E então, em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve uma guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. E enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção. Mas Davi se desviou e a lança travou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Vamos orar mais uma vez, sentados como estamos. Deus, essa é a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que não seja voz de homem, que não seja nenhum tipo de voz, que não seja do teu Espírito. Que nessa noite sejamos transformados pela Tua Palavra, que saiamos daqui com uma experiência renovada do Senhor, cheios da presença, renovados no nosso propósito, renova sonhos, renova pessoas, renova líderes nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me apresentar rapidamente, me chamo Guilherme, sou pastor da galera mais linda do mundo, do Alternativa, galera da igreja dos jovens mais novos, adolescentes. É bom demais poder estar contigo. Confesso que é com tremor que eu substituo o Michel, mas estamos aí, na tentativa de substituir. Então, você que estava achando que o Michel vinha pregar, não sou o Michel depois do rodízio. Eu sou o Guilherme, outra pessoa, mas servindo ao mesmo Deus e cheio do mesmo Espírito. E aí estamos nós aqui numa conferência de líderes. Líderes dessa geração, líderes que eu creio que vão mudar o mundo. Líderes que eu tenho certeza que foram coroados e ungidos pelo Senhor para liderar uma geração rumo à terra que Ele tem para nós. Nós temos visto coisas na nossa geração como nunca antes.
temos visto estádios lotarem, temos visto pessoas se convertendo, gente de tudo que é jeito, de tudo que é forma, se convertendo ao Senhor, deixando todo tipo de pecado para trás. Então nós vamos sendo cheios, motivados pelo Espírito de Deus, e entendemos que o Senhor de fato nos chamou para um tempo e nos ungiu para sermos líderes em uma geração. E quando eu olho essa história que a gente leu, a história desses dois reis, eu vejo dois homens, ungidos por Deus, escolhidos para liderar uma geração. E eu vejo aqui dois líderes que representam aquilo que a nossa geração tem sido. Eu vejo aqui dois tipos de líderes e nós vemos comumente na nossa nação. Pasme você, nas nossas igrejas nós temos verdadeiros Davis, mas temos verdadeiros Saúls também. Saul não foi enviado por Satanás, Saul foi enviado por Deus. Davi foi enviado por Deus. E qual líder você acha que tem sido nessa noite, até esse momento? Talvez você tenha sido coroado por Deus, empoderado pelo Espírito Santo para liderar algo. Mas o que será que você tem feito com a unção que Deus lhe deu sobre a vida de pessoas? O que estamos fazendo aqui é, no mínimo, extremamente irrelevante. Porque não estamos aqui alcançando 1.400, 1.500 pessoas. Nós estamos alcançando mais de dezenas de milhares, porque a sua vida alcança a vida de outros. Porque Deus lhe colocou responsável pela vida de outras pessoas. Deus te colocou como guerreiro e vai protegê-las. Deus te colocou como o rei que vai governar e dar caminhos. Deus te colocou como um pastor apacentador que vai cuidar e amar. Mas o que é que o seu ministério tem se transformado? Começamos então com Saul, o homem mais forte, o homem mais alto, o melhor na guerra, o líder perfeito para Israel. Ele certamente falava bem, era muito convincente no que falava, a gente vê nos textos bíblicos. Saul era o líder perfeito. Potencialmente, não havia ninguém melhor que ele. Mas ao longo do tempo, Saul foi deixando seu coração apodrecer, até o momento em que a Bíblia diz que começa a ser apoderado de espíritos malignos da parte de Deus. E então aquele rei bom, poderoso, aquele rei promissor, ele passa a viver o oposto do que Deus lhe chamou para ser. E se revela um líder como infelizmente nós temos vivido nessa geração, e muitas vezes. Sabe, Saul, era alguém que queria matar aqueles ao qual Deus colocou para o proteger. Presta atenção nisso. Saul queria matar aquele para o qual Deus o colocou para proteger. A conversa de Jonatas com Saul é lembrando a Saul que Davi o fazia bem. Davi edificava a sua casa. Davi ganhava as suas batalhas. Davi não era um vilão para Saul, mas Davi, ele era alguém que o abençoava em nome de Deus. E quando eu vejo muitos relacionamentos, por exemplo, de pastores e jovens, líderes jovens com seus pastores sênior, parece que eu estou vendo Saul na minha frente novamente. Parece que nós vemos, e nós como líderes, às vezes, queremos matar quem Deus levantou para cuidar de nós. Nós atacamos aqueles que Deus colocou para poder nos guiar, para poder desbravar o nosso caminho. Por não entender ou por achar que a nossa geração é a melhor que o Brasil já teve, não é. O avivamento não virá porque nós somos bons, mas virá pela soberania e sob o poder de Jesus.
Mas nós achamos e colocamos muitas vezes em nossos discursos que somos a geração acima de toda geração. E começamos então a matar e a tentar e a lançar flechas contra aqueles que Deus colocou para nos proteger e cuidar de nós. Sabe, eu tenho algo muito simples quando eu prego. Eu sou um cara que conta as minhas histórias. Eu quero contar para você algumas coisas ao longo dessa noite. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, estava aqui nessa igreja, nasci aqui, praticamente. E nós, com uma juventude muito complicada, estávamos recebendo a liderança do pastor Marcos. Eu já pastor célula da igreja, a quem eu tenho um carinho, a quem hoje tenho uma amizade, a quem honramos, quem eu honro muito. Eu lembro que quando ele chegou, eu era líder da adoração e tal, só que eu tinha, sabe, a vida destruída. Enquanto eu tocava durante o dia, num domingo, por exemplo, eu estava com bala house na boca, tentando esconder a vodka que sobrava da noite passada. Enquanto eu adorava o Senhor, vinham na minha cabeça os pensamentos e os sonhos de uma noite anterior. Um líder de adoração de jovens de uma igreja que estava preso no álcool, indo a tudo que era boate que podia ir. Eu havia me tornado um falso líder, um falso pastor. Eu não cuidava de ninguém, apesar do discurso. E quando o pastor Marcos chegou, eu lembro que ele foi muito duro com aquilo que ele falou comigo. E a primeira coisa que ele fez, eu nunca esqueço disso, foi me levar com ele nas lojas americanas para um DVD. Ele não sabia nem onde é que era americano, nem o que era DVD direito, aí eu fui. E aí lá a gente conversou. E eu senti que ele iria me tirar da liderança da adoração. Falei, quem é ele? É o meu pensamento, eu falei para ele. Quem ele pensa que é para me tirar daqui? Eu nasci aqui, meus pais lideram aqui, ele não pode mexer em mim. Ele não pode levantar nada contra mim. Ele não tem autoridade para mexer comigo. Alguém que Deus tirou de outro estado para cuidar de mim. E eu estava lançando flechas contra ele. Eu não queria saber se o jeito de pensar era diferente. Eu não queria saber se a forma era diferente ou não. Eu queria saber que ele estava derrubando quem eu era. Mas eu não tinha me ligado ainda que quem derrubou quem eu era havia sido eu mesmo por conta dos meus pecados. E porque somos como Saul, nós não reconhecemos os nossos erros, mas terceirizamos os problemas. Está nascendo no meio de nós líderes que estão mais preocupados em atacar a forma de igrejas mais tradicionais, em atacar pessoas que pensam diferente, estão se levantando verdadeiros fariseus tatuados no meio de nós. Como túmulos brancos, pintados por fora e podre por dentro, que pregam a vida, mas com a mão lançam a morte. Que Deus levantou como pastores, mas são, na verdade, lobos no meio de nós. Jovens que estão mais preocupados em tecer críticas, em ir atrás do movimento A, do movimento B, do que de buscar a presença de Deus. Líderes que atacam, que lançam flechas, que machucam aqueles que Deus colocou para nos proteger. Não foi uma, não duas, nem três vezes que eu juntei pessoas para poder tirar o pastor Marcos de perto da liderança dessa igreja. Porque eu não queria saber se Deus havia o colocado. Porque a atitude de Saul não é uma atitude que se preocupa com o que Deus está fazendo, mas é uma atitude egoísta, que se preocupa em machucar líderes. E o tempo foi passando, eu perdi toda a liderança que eu tinha, a história não foi bonita. E eu precisei olhar o fim de Saul, para poder entender o começo de Davi. E aí agora,
alguém que talvez tivesse habilidades para chegar em lugares maiores, se via machucando pessoas. Mas não só isso, nós machucamos nossos líderes. Pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Nós lançamos lanças contra a nossa própria igreja. Sabe, não existe nada mais triste do que ver um jovem, mesmo de uma igreja, atirando uma flecha para dentro dela. Não existe nada mais doloroso para um pastor do que ver um jovem se levantando contra o próprio corpo. E muitas vezes, na sua maioria, os que se levantam são líderes na casa de Deus. Os que se levantam foram escolhidos pelo Senhor para governar. Que Deus nos livre de ser uma geração como Saul. Que o Senhor não deixe você atirar uma lança contra aqueles que Ele colocou para amar você, para cuidar de você. Que o Senhor não te permita viver o fim de Saul. Mas Saul foi colocado diante de um outro líder. Alguém escolhido por Deus, alguém potencialmente mais fraco, alguém potencialmente menos influente. Mas alguém que sabia escolher a arma para a luta, gente. Quando eu olho esse episódio, eu imagino, sempre imaginei, Saul de um lado com a lança, enquanto Davi tocava uma harpa. Enquanto um tinha o símbolo da guerra, o outro tinha o símbolo da adoração. Enquanto um tinha o símbolo da força, o outro tinha o símbolo da vulnerabilidade, do reconhecimento de que Deus é Senhor. Enquanto um tinha o símbolo da morte, o outro tinha um símbolo da vida do Senhor, do louvor, da adoração. E eu imagino Saul lançando contra Davi aquela lança. Davi com a harpa na mão, olhando aquela situação, um bom guerreiro, talvez pegasse aquela lança e revidasse. Talvez a minha postura e a sua postura fosse jogar aquela harpa no chão, pisar, quebrar ela inteira, pegar a lança e encher a mão na cara de Saul com aquela lança. Mas Davi sabia que a arma dele e o poder e a força não vinha da lança, mas vinha do Senhor. Davi sabia que o seu poder não vinha dele. Sabe, eu lembro certa vez que Davi estava na frente de Golias. E ele disse que enfrentaria Golias por insultar a Deus. E a primeira coisa que Saul faz é pegue a armadura e coloque sobre Davi. Quando ele coloca a armadura sobre Davi, a Bíblia diz que Davi não conseguia andar com aquela armadura. Porque aquela não era a arma de Davi, aquela era a arma de Saul. Deus nos chamou para vivermos de acordo com as armas que Ele tem para nos dar. Quem diria que um pastor capaz de matar um leão e um cordeirinho mataria um gigante? Então aí está sobre a tua vida, líder célula, onde um batismo pode significar uma multidão de pessoas prostradas ao Senhor. Onde quando você discipula uma pessoa, talvez achando que só está usando 3 pedrinhas, na verdade Deus está atraindo e levantando você para uma multidão de pessoas. Onde uma pessoa salva representa a festa em todo um governo espiritual. Davi sabia a arma que ele precisava, e não era a lança. Davi precisava da adoração. E sabe a nossa arma? E nós muitas vezes viemos para eventos como esse, é o 5º GIM que eu participo. E eu lembro que no primeiro, lá na Central de BH,
O Roberto estava lá. Quem estava lá? Deixa eu ver aí. Rapaz, eu fui atrás de estratégia. Eu lembro, Deus, me dá estratégia. Me dá uma estratégia diferente. Me dá uma ferramenta. Eu lembro que eu orava muito isso. Deus, me dá uma ferramenta. Me dá uma forma. Me dá um jeito. Mas não aconteceu. Eu não tinha jeito. No segundo GIM, lá em Curitiba, cadê? Eu estava lá. E eu comecei a pedir a Deus, Deus, me dá uma ferramenta. Me dá uma forma. Me dá uma matemática. Me dá uma receita, alguma coisa, Deus, para poder fazer aquele grupo de gente explodir. E eu fui lá, quinta, comecei a orar. Na sexta eu estava orando, quando foi no sábado à noite. Nada aconteceu. Falei, pronto, já era. Segundo GIM, nada feito. Vamos que vamos, né? Terceiro GIM. São José dos Campos. Aí. Cadê? Aí eu fui lá. Aí estava o Joaquim lá. Empregando pra caramba. Falei, cara, Deus vai dar a resposta. Aí eu falei, não, Deus. Aí eu fiz o voto com Deus. Deus, foi engraçado. Deus, a arma que o Senhor for me dar está na mão daquele pregador louro ali. Não sabia nem quem era. Está na mão daquele cara. Falei, tá bom, vai lá. Aí o homem começou a pregar. Não, porque Deus deu uma visão para a gente. E a gente conversou com o governo de Israel. Arrumamos drones, começamos a jogar Bíblia no meio dos... Falei, oh, Deus. Israel, drone. Não, ele vai continuar, deixa ele continuar a mensagem. Daqui a pouco, não, porque a gente estava lá e pá, daqui a pouco a gente alugou um cruzeiro, alugamos um navio para todo mundo ir. Falei, pô, Deus, navio? A próxima eu pego, mano. Vai falando aí, Deus, vai falando. Aí a próxima, não, nós conseguimos o direito do Senhor dos Anéis, estamos rodando o mundo. Tá ruim, nem Harry Potter eu vou conseguir, Senhor dos Anéis, passar longe. Aí falei, Deus, agora está acabando a mensagem, é a hora. Aí ele começou, foi esquentando, sabe? Começou um negócio lá diferenciado. O mistério começou a comer aquele lugar. Foi a nuvem rasgando sobre... E começou, e nós de lá, baixura, não sei o quê. E pá, e o negócio esquentando. Aí ele fala, e Deus então, a partir da visão de uma menina, nos deu um culto na Disney. Falei, bicho, nem no Beto Carreiro vai dar. Não tem como. Falei, Deus, não tenho ferramenta ainda. Aí tá bom, não tem problema. O próximo ano era na Lagoinha. Mano, na Lagoinha. Sabe o que é Lagoinha? Falei, vou ouvir uns caras. E um tal de um pastor Flavinho lá, que é gente boa, vou ouvir o cara. Vou pegar as ideias. Vou ouvir o Richard. Vou ouvir lá, o Botrel vai pregar. Vamos, Marjone pregou. Perdão, Botrel, confundi. O Marjone vai pregar. O Jeremias vai pregar. Deus vai me dar uma ferramenta. E aí, enquanto a Central 3 ministrava, Deus foi me botando de joelho. E eu não entendia nada. Batista, sabe, para prostrar é um negócio meio difícil. Hein? Vai meio duro assim, vai aprendendo. Ai, mano, Deus foi me colocando de joelho. Me colocando de joelho. Me colocando de joelho. Quando eu fui ver, eu estava agachadinho no meu canto, não tinha ninguém me vendo. E aí Deus falou assim, rapaz, foi um negócio esquisito. Abre o bloco de notas do telefone. É Deus ou eu que estou falando? Então, vamos lá, vamos abrir o bloco de notas do telefone. Aí Deus falou assim, eu vou te dar o que você pediu. Começa a escrever o que eu vou falar. Irmão, Deus começou a falar. E o que Deus falava para mim é assim, não tem ferramenta, não tem estratégia, tem a minha presença, tem o meu poder, tem a harpa, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. E eu estou, dizia Jesus para mim, inaugurando sobre você um novo momento. E eu pude começar a entender
e a parar de ficar correndo atrás de estratégias. Eu perdi 2 anos da minha vida ministerial pensando qual seria a fórmula, qual seria o modelo, qual seria o movimento, enquanto Jesus falava para mim, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Enquanto Jesus dizia, eu estou colocando dentro de você uma dinamite. Enquanto Jesus me dizia, basta a minha presença. Então eu quero dizer para você que veio nessa noite, buscando uma ferramenta, não tem ferramenta, você não vai achar nada, porque homens de Deus não são guiados por arma, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que faz alguém crescer, não é célula, não é ministério, é poder de Deus. Pastor, o que você tem contra modelo? Nada. A partir do momento em que o modelo castra as tuas emoções, tira de você a visão e te faz ser uma cópia barata de alguém, enquanto você foi feito para ser cópia de Jesus. Davi não pegou a arma de Saul, porque Deus já havia dado uma arma para Davi. E o mais interessante, a Bíblia não diz que Davi soltou a harpa. A Bíblia não fala em momento nenhum que Davi deixou a sua harpa no chão. Porque mesmo nos momentos de maior dor da tua vida, talvez você seja um Davi recebendo lanças de Saul. Não é a lança que define o teu ministério. O teu ministério é definido pelo teu relacionamento. A harpa não pode ser derrubada da sua mão. Não importa e não interessa qual é a lança. Continue com a mão na tua harpa. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de adorar a Jesus. Pastor, o batistério está vazio. Continue adorando a Deus. As células estão encolhendo. Continue adorando a Deus. Nós estamos fracassando. Continue adorando a Deus. Por que adorar a Deus? Por que isso é importante? Porque na adoração só tem lugar para um ser exaltado. Quando nós adoramos, você está tirando toda a glória, toda a honra, todo tipo de poder de você e colocando ele no trono. Eu lembro de John Wesley, um exemplo para todos nós. Levava flechadas. Dizia a história que ele, certa vez, foi visitar uma senhora e tinha um grupo do lado de fora querendo apedrejá-lo. E aí perguntaram assim, John Wesley, você não tem medo, não? Você não tem medo de morrer? Você não tem medo de pegar uma doença andando a cavalo? E ele dizia assim, tenho. Mas quando eu me sinto com medo, eu olho para o alto e vejo que Deus continua sentado sobre o mesmo trono. Que Deus não mudou, que Deus não mudará, que Deus continua sendo o Senhor da minha vida. Nós precisamos ser líderes assim. Líderes que não vão confiar em estratégias, não que elas não sejam importantes, não que o planejamento não seja importante, mas se o teu joelho não estiver dobrado, a tua racionalidade ela não tem como funcionar, porque nós não estamos falando de empresa, nós não estamos falando de carreira, estamos falando de ministério, de unção, de líder, de pastor, que só quem dá e quem tira é Deus. Nós não temos autoridade para tirar, porque não foi dado por nós. Mas espera aí. Esse que não pegou a arma, na verdade, era um matador de gigantes. Era conhecido assim. Como alguém que matava gigante. Davi, eu vou voltar ao que eu disse anteriormente, ele aprendeu a matar gigante, jogando pedrinha no leão. Davi começou pequenininho. E Deus o colocou até o ponto em que ele foi chamado homem segundo o seu coração. Isso aqui não é sobre igreja grande.
Global Kingdom, ele não tem a ver com igreja grande, ele tem a ver com o avivamento de uma geração. Ele tem a ver com derramar poder do Espírito sobre uma geração. Eu queria pedir uma ajuda. Deixa eu ver aqui. Diniz, vem cá, vem me ajudar aqui. Deixa eu explicar um negócio. A gente acaba os palmos do Diniz. Vem cá. Aplauda aí o Senhor pela vida desse homem. Homem de Deus aqui. Fica reto aqui. Não vai acontecer nada, quase nada. Prometo. Quem está com ovo aí pode pegar, brincadeira. Eu imagino Davi desse jeito. Um pouco mais baixo, talvez. Mas está aí. Parado, imóvel, enquanto as lanças passavam. Eu imagino Davi intacto, enquanto as lanças atravessavam o seu rosto. Por que é que Davi não foi ferido? Por que é que as lanças passavam, mas não pegavam Davi? Estamos falando do melhor guerreiro de Israel jogando uma lança. Não estamos falando de um caolho. Estamos falando de um dos melhores guerreiros de Israel. Jogando lanças. Jogando lanças. Talvez você seja hoje o Davi que está recebendo lanças, mas eu queria dizer para você que ninguém pode acertar uma lança naquele que Deus já coroou. Ninguém pode acertar uma lança contra aquele que Deus já coroou. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá, porque Deus o chamou. Não foi homem, não foi empresa, não foi instituição. Você foi chamado e escolhido por Deus de Israel. E nenhuma lança pegava em Davi. E talvez a história de Davi pareça diferente com a sua. Talvez você seja reativo. Quando as lanças vêm, você ataca. Mas eu quero te convidar nessa noite a abaixar a espada. A não usar uma mão para brigar pelo que não vale, mas a unir as duas por algo que vale a pena. A não ter medo do que virá, a não ter medo do incerto, a não ter medo das suas fragilidades, a não ter medo daqueles que te atacam, porque as flechas podem passar ao seu lado, mas você não será atingido, porque você foi coroado pelo Senhor. Obrigado. Mas pastor, o que isso tem a ver no final das contas? O que isso tem a ver com a realidade dessa geração? Ok, nós temos um rei que atacava e um rei que adorava. Mas o que isso tem a ver? Estamos falando de Israel, de Davi, de Saul. O que isso tem de fato para nós? Primeira coisa que eu queria te dizer é que Davi não foi o último rei vindo de Belém. Houve um outro rei chamado Jesus Cristo. Houve um outro rei chamado Jesus, cujo nome está acima de todo nome, cujo está o nome sobreexaltado acima de todos. Alguém vindo, não para condenar, mas alguém vindo para salvar a tua vida. Você está falando de salvação no evento de líder, estou. Porque às vezes a nossa liderança vira a nossa carreira e nós perdemos a contemplação do que Jesus fez. O que nós estamos falando aqui não é de uma história passada, mas é da sua história. É do seu futuro. É de qual rei você vai ser. Se você vai estar ao lado de Davi, adorando, independente do que está acontecendo, ou vai continuar sentado aí, atacando e esperando estratégias chegarem do céu.
Eu lembro que no ano passado, em setembro, no dia 3 de setembro, para ser mais exato, eu estava me preparando para um acampamento que a gente ia ter, o Martinho, o Carlinhos, a Su foram lá. Eu estava orando. E aí esse texto veio rasgando meu coração. E aí Deus falando, ei, deixa a ferramenta, eu já te falei. Deixa a ferramenta. Deixa de lado a estratégia. Abaixa a bola. Diminui. E aí Deus falou assim para mim, abre o bloco de notas. Eu falei, não é possível, velho. Jesus está com high-tech agora, negócio tecnológico. Eu falei, não, vou abrir o bloco de notas. Antigamente, assim, abre o rolo, escreve as minhas palavras, ó. Abre o bloco de notas e digita aí, ô miserável, que eu vou falar. E aí eu comecei a escrever. E era Deus narrando todo o pecado da minha vaidade. Toda a minha vaidade Deus estava narrando numa folha. Ou numa tela, né? Foi mais contemporâneo. E aí, depois de chorar, eu fiquei me perguntando se havia sido Deus ou o diabo, afinal estava doendo. Né? Então já bota a culpa no rabudo, o bicho está quieto lá, tu já está botando a culpa nele. Falei, está me inferiorizando, está amarrado no nome de Jesus, mas não parava. Falei, então é Deus mesmo quebrantando, não é inferiorização, não é quebrantamento. Aí eu voltei a ler o texto, e aí vem a voz de Deus. Você vai para o retiro, não vai? Vai, vou. Vai ser bom, vai. Foi o maior retiro que a gente já teve. Vai ser o maior retiro, vai. Você conseguiu? Consegui. Alcançou o alvo financeiro? Alcancei. Chegou o número de gente? Cheguei. Tá. Então você vai fazer o seguinte, você vai ler isso aqui que eu te escrevi agora na frente de todo mundo. Falei, ei! Como é que é? Não. Eu sou assim, obediente. Não vou escrever, não vou falar. Porque se eu falar o que está aqui, eu estou revelando meu coração, eu sou o pastor. E aí Deus vem com uma frase que marcou e marca a minha vida. O que é a história de Jesus, se não a história de um Deus quebrantado? E aí, lá no meio do retiro, o Carlinhos estava lá, escutou um testemunho. Eu peguei, e a frase central era, eu gostaria de pedir perdão a vocês, por tentar pastorear vocês, longe do Deus que deveria me pastorear. Eu acho que foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. De eu ter que admitir, diante de quase 500 pessoas, que eu havia falhado, que eu estava afastado, que eu não adorava mais ao Deus que eu pregava, que eu tentava pastorear sem ser pastoreado, que eu estava confiando nas minhas armas. Eu lembro que eu pedia perdão. Que momento doloroso. Eu nunca me senti tão exposto na minha vida. Nunca. Admitir para pessoas que deveriam te ver como exemplo, e você talvez esteja sendo mais fraco delas. Naquele momento parecia o maior buraco que eu passaria no meu ministério. Mas sabe, depois que eu fiz aquilo, irmãos, foi fazer aquilo. O pessoal veio, me abraçou. Eu fui cuidado pelas ovelhas, e isso acontece. Isso é lindo quando a ovelha cuida de pastor. Eu quero te convidar a cuidar do teu pastor antes de ir embora, quero dar um abraço no teu pastor. Alguém bateu no meu ombro e falou assim, Gui, levanta e tem que expulsar um demônio lá fora. E aí me veio o texto. Não é com lança, não é com espada, é com a adoração.
é com a fragilidade, é com a vulnerabilidade. E eu comecei a entender, e eu lembro disso como nunca. Eu queria publicamente honrar a vida do Carlinhos, da Chu e do Martim, que marcaram a história da nossa juventude inteirinha. Eu queria honrar vocês. Eu posso dizer a você que o que ajoelhou, caído, chorando, levantou forte para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque todo aquele que levanta quebrado, Deus ergue um homem novo e uma mulher nova. Porque para construir, Deus precisa quebrar. Porque Deus precisa te mostrar que a lança não é o caminho. Ele vai te dizer que você não pode levantar a mão, que você não pode atacar, mas que você precisa adorar, adorar e adorar nessa noite. Porque não é estratégia, falo de novo. Não é oratória, mas é poder, e poder só se consegue com o joelho no chão e adoração. Talvez você tenha chegado aqui achando que é o fim, ou que era o fim, que era o fundo do poço, que você estava sendo metralhado. Ouça algo no nome de Jesus. Você está sendo ensinado por Deus a adorá-lo nessa noite. Porque a adoração, ela não depende de circunstância. Porque a adoração não depende de causa, de momento. Eu não preciso apagar a luz para Jesus ser exaltado. Eu não preciso ficar cantando os nossos mantras espirituais para Jesus ser exaltado. Eu só preciso quebrar o meu coração diante dele. Mas já caminhando para o final. Ok. Davi, Saul. Sabe o que significa o nome de Davi? Amado por Deus. Eu queria te dizer algo nessa noite. Você é Davi aos olhos do Senhor. Você é Davi aos olhos de Deus. Você é amado. Não importa o teu resultado. Você é amado por Deus. E essa é a realidade. Que se você sair daqui hoje entendendo, tudo valeu a pena porque você é amado. Portanto, como o povo de Deus, santo e amado. Eu poderia continuar dizendo para você, ou gargantar aqui, que o mundo da minha vida virou. Não. Eu continuo fraco. Eu continuo pequeno. E eu estou me perguntando até agora. Eu estou sendo vulnerável a você. Porque Deus me colocou para pregar aqui. Irmão, tem tanta gente melhor que eu. Há 4 anos atrás eu sonhava sequer em pastorear alguma coisa direito. Eu fico me perguntando, por que Deus? O que o Senhor viu em mim? A resposta é sempre uma. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem a ver com você. Não tem a ver com a tua força. Não tem a ver com quem você é. Tem a ver com quem Deus é sobre a terra. Não tem a ver sobre a tua habilidade. Não tem a ver sobre o seu pecado. Tem a ver sobre a cruz de Jesus. Sobre o evangelho centrado em Cristo. Chama o pessoal do louvor para subir aqui, galera da B1.
eu continuo a perguntar, Deus, aonde vai terminar essa história? Eu tenho 27 anos, pareço mais acabadinho, mas tenho 27. Eu fico pensando, Deus, aonde vai acabar? E eu queria terminar a mensagem, mas o Martinho terminou antes de eu começar. Quando você leu e lembrou, e Davi, tendo servido a sua geração, descansou. O que Deus tem falado para mim é, acaba quando você servir a sua geração. Eu tenho falado para a minha galera, não importa a dor, não importa o caminho, não importa quão pesada é a cruz, mas eu continuarei no ministério que Ele me colocou. E você? Você vai seguir como Davi? Ou você vai ser Saul? Deus hoje pede de você a adoração. A adoração. A gente pode cantar porque Ele vive, só o refrão? Pode que você me ajuda?